Perda de tempo, querido, vamos nos colocar de pé. Quem crê em milagre, diga glória a Deus. Eu estar pregando aqui hoje é um milagre, tá? Amém? Não é porque eu fiquei doente, não. Porque o cansaço da semana passada e mais desse início de semana foi algo assim que muito grande, mas Deus renova nossas forças. Amém? Deus renova nossas forças? Amém. Notícia do pastor Guilherme, na sexta-feira última, ele fez o exame para a Covid, deu negativo, mas teve uma piorinha, né? Os sintomas continuaram. Na segunda-feira, ele voltou a fazer o exame, ele deu positivo, a Adriana deu negativo, então agora ele vai ter que passar por uma quarentena, mesmo que ele, de repente, o resultado de sexta-feira foi um resultado, entre aspas, falso, né? Ele tem que cumprir com a quarentena e semana que vem ele está retornando aqui à igreja e a este púlpito para abençoar as nossas vidas. Amém, irmão? Enquanto isso, vocês vão me aguentando aí e que eu possa ser canal de bênção para a sua vida. Abra sua Bíblia, querido, em Êxodo, capítulo 30, verso 8. Depois nós vamos para o livro de Levítico, né? 6,13, depois eu vou falar de novo, Levítico 24, 2. Pastor Guilherme pregou na última quarta-feira condições para o avivamento, um texto que ele usou de 2 Crônica, muito lindo. Ele falou sobre algumas condições, chegou até a quarta condição, faltam 2 condições. Ele estará encerrando esta mensagem ou no domingo ou numa outra quarta-feira, 6 de fevereiro, para completar a boa obra que Deus iniciou através desta mensagem. Amém, amado? Diz assim a palavra do Senhor. Hoje eu vou estar pregando componente do altar do avivamento. Êxodo 38 diz assim: quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Vou ler de novo, versículo 8 de Êxodo 30. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Amém, amado? Pontue isso aí na sua Bíblia, grife, para que fique bem marcado isso, né? O incenso queimará de geração em geração. Levítico, capítulo 6, verso de número 13. Avance um pouquinho na sua Bíblia. Levítico, capítulo 6, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Repetindo o versículo de número 13 de Levítico 6, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Deu mais um pulo aí nas suas páginas, versículo 24, capítulo 24, verso 2. Vai adiante um pouquinho na sua Bíblia. Levítico 24, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite como? Como é que é a qualidade do azeite? Puro. Ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O fogo não pode se apagar, que a lâmpada seja acesa continuamente e que o incenso seja aceso de geração em geração. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Pai, obrigado, Senhor, por esse mês de janeiro, na qual às quarta-feiras temos pregado sobre o preparo, Senhor, para o avivamento. E nesta noite, ó Pai, eu me coloco diante de Ti como instrumento. Tu conheces o meu interior, Tu conheces as minhas forças, e que, mais uma vez, Pai, o Senhor venha me usar como Teu instrumento, como Teu canal, como Teu vaso. Perdoa, Pai, as nossas faltas, os nossos pecados, que nada venha impedir, ó Pai,
do teu Espírito, ó Pai amado, mover aqui neste lugar, ó Pai. Que ouvidos, Senhor, sejam abertos, que mente, ó Pai amado, sejam centralizadas, concentradas em Ti, ó Pai, e que o coração, ó Pai, esteja quebrantado, para que a Tua palavra, Pai, venha agir poderosamente em nosso meio. É que eu oro, que eu te peço, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Podeis tomar os seus assentos, amados? Coloquei o tema dessa mensagem. Essa mensagem foi pregada por mim no ano de 2017, e eu preguei sobre as pérolas do altar. Esse era o título anterior. Eu mudei o título para encaixar para aquilo que nós precisamos entender hoje aqui sobre o preparo do caminho do avivamento, e botei esse tema, componente do altar do avivamento. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: você é um altar. Você é um altar. Aí diz para ele assim: como altar, você precisa de incenso, de fogo e de azeite. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Aleluia, a glória é dele. Amado, nós vamos fazer um paralelo aqui a respeito desse texto para quem Deus estava falando e a respeito de contemporizar esse texto para os dias de hoje. Amém, amado? Porque o Antigo Testamento registra muitas recomendações de Deus que são para os dias de hoje. Às vezes nós achamos que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, as leis eram só para o povo de Israel. E quem esteve aqui na última quarta-feira, pastor Guilherme pregou e falou no primeiro item que avivamento é para o povo de Deus. Então, quando ele leu lá em 2 Crônicas, dizendo a respeito do povo de Deus, ele foi para 2 Pedro e falou, 1 Pedro falou, quem é o povo de Deus hoje? E esse povo de Deus é aquele que tem o Espírito Santo em suas vidas, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Mesmo sabedor que vivemos na dispensação da graça, hoje nós estamos debaixo da graça de Deus, essas recomendações ou exigências que nós lemos nesses 3 versículos ainda são válidas para o dia de hoje. Nós temos que ter, querido, o incenso, nós vamos ver o que é o incenso, nós temos que ter fogo e nós temos que ter, querido, o azeite em nossas vidas, como altar do Senhor. Não somos diferentes daquele povo, nós devemos sempre afirmar isso e ter consciência disso, que nós não somos diferentes do povo de Israel. O povo de Israel pecou no deserto, pecou, e quem não peca, a palavra de Deus diz, nós temos repetido isso, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós não podemos achar que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. Preguei sobre isso tempo atrás. Nós precisamos sempre estar alerta, sempre vigiando. Uma das coisas que eu aprendo muito quando eu leio a Bíblia, quando Jesus está sendo preparado, ou se preparando para a sua crucificação, que ele sobe ao Getsemane, ele ora por 3 vezes, os discípulos dormem por 3 vezes, e quando ele desce por último, ele diz para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, querido, nós somos propensos a pecar, por isso nós devemos vigiar sempre, como também orar, como nós vamos aprender aqui nesta noite. Amém, amado? Não somos diferentes desse povo. Esse povo se desviou do caminho do Senhor, é certo. Esse povo foi várias vezes advertido. Esse povo teve várias sentenças de Deus. A justiça do Senhor acompanhou ele, não só durante o deserto, mas depois, no tempo dos profetas, inclusive. Agora, e nós somos diferentes desse povo? Não criamos bezerro de ouro, querido. Nós não fabricamos com as nossas mãos ídolos. Mas no nosso coração, na nossa mente, nós criamos ídolos. Quem entende isso? Quantos e quantos de nós, às vezes, preferimos algo que seja passageiro, temporal, e isso nos absorve, isso toma nosso tempo, e quando a gente vê, a gente ora muito menos do que esse tipo de entretenimento ou qualquer outra coisa que domina o nosso coração. Isso passa a ser um ídolo, isso passa a ser uma coisa que absorve plenamente o nosso tempo, e quando o tempo de Deus é substituído por coisas temporais, é sinal que nós estamos criando ídolos dentro do nosso coração. Quem entende isso?
Amém, querido? Nós não adoramos a bezerro de ouro, mas adoramos, muitas vezes, outras coisas que não são físicas, são sentimentais, são coisas que estão dentro do nosso coração, e nós precisamos guardar o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eles eram rebeldes, ingratos, irreverentes, também, querido. Me permito dizer, quantas vezes nós temos trilhado por esse caminho, quantas vezes nós estamos sendo rebeldes de acordo com as orientações que Deus nos dá. E é importante nós entendermos, queridos, para sermos avivados, para termos de fato um avivamento genuíno, para sermos alguém que viva na presença de Deus, que viva sempre caminhando e buscando avivamento genuíno, é necessário que vocês dois que estão aí atrás entendam a palavra do Senhor, que nesta hora é importante a palavra de Deus entrar no seu coração, para que você viva uma vida avivada. Portanto, somos parecidos com aquele povo, chamado para ser povo de Deus, querido. E povo de Deus, nós temos que entender que é separado. O povo de Deus é escolhido. O povo de Deus tem a presença do Espírito Santo. O povo de Deus, querido, muitas das vezes, não, todas as vezes é apontado para quem vive no mundo, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher é diferente. Por que diferente? Porque a sua face brilha, como nós pregamos aqui no último domingo, quando Estevão se apresentou no Sinédrio, e todo o Sinédrio viu que o rosto de Estevão era comparado, era parecido a um rosto de um anjo, porque nós que somos povo de Deus, querido, a luz de Cristo brilha em nós. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus aí? Portanto, queridos, somos parecidos com aquele povo, mas precisamos sondar os nossos corações, e Deus sonda os nossos corações, para que qualquer tipo de dificuldade seja jogado por terra, para que um avivamento genuíno aconteça em nossas vidas. Amém, amado? Tem uma pergunta aqui, duas. Por que sentimos tanta dificuldade para caminharmos com Deus? Primeira pergunta. Por que sentimos tanta dificuldade para caminharmos com Deus? O Wellington falou aqui, há pouco instante, a respeito de fevereiro do avivamento, né, que nós precisamos nos avivar sempre, porque sempre o mundo desgasta a nossa vida, passamos por desgaste, passamos por aflições. Então, é importante a gente entender aqui, por que sentimos tanta dificuldade de caminharmos fielmente, né, todos os dias em Deus? Segunda pergunta, por que temos tantas dificuldades de nos mantermos avivados por Deus? Porque estamos constantemente nos afastando da presença dEle. O que fazer para nos manter cheios de Deus? Perguntas, né? Essa aqui era uma afirmação, mas coloquei como pergunta. Assim como os judeus, assim como os israelitas, que negligenciaram algumas recomendações, nós precisamos, querido, ver essas recomendações de Deus com muito carinho, com muita atenção, para que no nosso altar, volto a dizer, não falte incenso, não falte o fogo e não falte o azeite. Esses componentes, querido, são três, são importantíssimos para que nós tenhamos uma vida avivada em Deus. O primeiro texto que nós lemos está em Gênesis 38, diz assim: quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Quero repetir a parte A desse versículo. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Quem queimará? Será o incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Esse primeiro componente, querido, é o incenso. E que é o incenso? O incenso deve ser queimado continuamente. O que é incenso? O incenso, querido, são as nossas orações diante de Deus. O incenso é a nossa adoração, o nosso louvor diante do Senhor. O incenso, querido, é o nosso quebrantamento diante do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, Jesus revela a João o que está depositado diante do Senhor. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse 5:8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro
cheia de incenso. 4 taças de ouro cheias de incenso. Né? Perguntaram o que eram esses incensos, que são as orações dos santos. Então, vocês vejam a importância da oração, a relevância da oração, a relevância da adoração através da oração, a relevância do louvor através da oração. Como ter uma vida com Deus sem oração? Como conversar com Deus se não é através da oração? Como ter uma vida avivada em Deus se não for através da oração? Como ter intimidade com Deus se não for também através da oração? Temos intimidade pela palavra, querido, mas temos intimidade com Deus através da oração. Nós já falamos, já pregamos sobre o entrar no secreto e conversar com Deus, confessar a Ele as culpas e, com certeza, Deus responderá às nossas orações. Deixa eu afirmar uma coisa, querido, preparando o caminho para o avivamento. Não há avivamento sem entrega na oração. Não há uma igreja avivada se essa igreja não tem o hábito, o costume, a devoção de orar sempre e sempre ao Senhor. É necessário você ter um coração quebrantado, querido, uma vida de oração diante do Senhor. O Senhor tem que conhecer o seu DNA de oração. O Senhor tem que saber, querido, o quanto você ama falar com Ele. Se você não conversa com Deus, como você vai dizer que o ama? Preste bem atenção, querido. Você era casado, ou você, mulher, é casada. Como é que você vai ter relações com o seu amado ou com a sua amada sem conversar com Ele? Quem entende isso, querido? Como eu vou ter relação com Deus se eu não falo com Ele? Como eu vou ser avivado se eu não falo com Deus? Então é importante, querido, que esse incenso seja aceso continuamente em nossas vidas. Diz o texto, querido, olha o que diz o texto, de geração em geração. É em todo tempo, querido, é em todo tempo. É um legado que nós temos que deixar para os nossos filhos. É um legado que nós temos que passar adiante. É um legado que você tem que falar para o seu amigo o quanto é importante você orar por ele, interceder por ele. Quando ele está em dificuldade, eu vou interceder ao meu Deus e Deus te salvará, Deus te curará, Deus te libertará, Deus te levantará. Porque nós temos que ter, querido, uma vida avivada em Deus. Quando você tem, querido, esse incenso na sua vida, algo de sobrenatural acontece. Às vezes nos sentimos cansados, às vezes estamos fatigados, às vezes a luta da vida, querido, tenta nos empurrar para baixo. Mas é quando você pede help. É quando você diz para Deus, Deus, o Deus do avivamento, o Deus que me pede para manter o incenso aceso, cuida de mim. Senhor, acende essa chama. Senhor, não deixe que o meu incenso se apague. A lâmpada tem que brilhar de geração em geração. O incenso representa nossas orações diante de Deus, querido. Queimar incenso é oferecer a Deus nossos louvores, nossa adoração, nossas orações, não só de petições. É certo que nós vamos pedir, querido, mas aquela oração de gratidão ao Senhor, querido. Quando eu era novo convertido, me permita, a gente tem história para contar, né? A gente passa alguns tempos, né, a gente tem história. Mas eu aprendi, querido, que toda oração começa com gratidão. Toda oração começa com agradecimento, querido. Ninguém chega diante do Pai pedindo de bate-pronto. Tem que ter um coração grato. Está passando por luta, está passando por enfermidade, mas toda a nossa oração começa com ações de graça. Eu fui visitar minha irmã 2, 3 meses atrás. Ela está numa condição muito difícil. O câncer está se espalhando por todo o corpo. Ela está me escutando, ela vai adorar o Senhor, porque uma coisa, querido, não sei se eu já contei isso, que aquilo entrou no meu coração, falando assim, está vendo aí, seu Hélio?
olha como está a sua irmã e olha o que ela está te dizendo. O câncer tomou o esôfago dela. Ela agora tem que fazer quimioterapia e radioterapia junto, além de ter câncer em todos os ossos. Ela ainda trabalha um pouquinho, faz a comida, mas com muita dificuldade. Tempo atrás perdeu o esposo. Eu fui visitá-la. E Néia, que trocou as minhas fraldas, né, ela já esteve aqui algumas vezes conosco, eu honro ela como minha segunda mãe, né, ela é minha irmã mais velha, e ela falou assim, Érico, Deus tem um propósito nisto. Eu creio poderosamente que Deus tem um propósito nesse outro câncer que apareceu. Ou é para Ele me levar para estar junto dEle, é para que o milagre aconteça na minha vida. Aí, mas ela não falou isso, querido, com o rosto contristado, não. Sabe, com aquela tristeza da alma, não. Ela falou isso com um rosto sereno, tranquilo, calmo. Aí, sabe o que eu vejo? Minha irmã sempre foi uma mulher de louvor e de oração. Não tinha um dia que o toca-disco dela não funcionava. Então, querido, quando nós temos queimado incenso diante do altar, nós temos uma vida avivada em Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso, querido? Quando deixamos de orar, quando deixamos de adorar, quando deixamos de glorificar, nos afastamos de Deus. A nossa vida fica fria. Eu estava falando hoje com um irmão nosso, e eu falei assim, meu campeão, sabe, a água tem uma temperatura normal, mas se você botar ela no congelador, e daqui a pouco você vai ver essa água se petrifica, ela vira uma pedra, ela vira uma rocha, né? Então, a água entra no congelador, e ela vai se esfriando até se tornar uma pedra. E nós somos águas vivas, né? Nós temos um rio de água viva aqui dentro de nós, e nós temos que, em vez de esfriar essa água, esquentar essa água. Eu estava dizendo para ele assim, não leve sua água para o congelador, criando um paralelo, querido, porque quando você deixa de estar na casa do Senhor, quando você deixa de orar, querido, você se esfria e se afasta de Deus. Limitações ocorrem pela falta de incenso no altar em nossa vida. Você pode dizer amém por isso, querido? Então é necessário que você aviva a sua alma com este incenso, porque esse incenso não pode se apagar na sua vida. Amém ou não amém, querido? Quanto de incenso você tem oferecido ao Senhor? Quanto de adoração, quanta de oração, querido, você tem oferecido ao Senhor? Em segundo lugar, que isso, gente? Vou terminar essa mensagem hoje, amém? Amém? Segundo componente, querido, nós lemos Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa também é uma ordenança do Senhor, querido. A lei sobre o holocausto tinha uma característica, ela representa mais do que a expiação pelos pecados cometidos. Ela representa a restauração da comunhão com Deus. O fogo no altar não poderia se apagar. Volta e meia, um apresentava-se diante do sacerdote para queimar o seu sacrifício pelo seu pecado. Quando o povo deixou de se preocupar com a expiação, ele se afastou de Deus. O holocausto tinha que ser oferecido pela própria pessoa, como se ela mesma se entregasse como sacrifício vivo, pelo pecado dela mesma. Ninguém poderia se consagrar em lugar do outro. Era trabalho pessoal. Mas preste atenção nisso, querido. Não era fácil manter o fogo aceso. Fala para o seu irmão, não é fácil manter o fogo aceso do altar, querido. Olha como os sacerdotes tinham que trabalhar. Levítico 6, capítulo 6, verso 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. Então tem que ter fogo para queimar o holocausto. E a colocará do lado do altar. Verso 11. Depois de expirar suas vestes, olha o trabalho, e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. Verso 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Vou repetir isso.
o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Bate assim de leve no seu peito, do lado esquerdo. Este aqui é o altar do Senhor. O sacerdote, diz o versículo 12, querido, na parte B, o sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Não é apenas aos domingos pela manhã. Não é apenas domingo à noite. Não é apenas quartas-feiras. É todo dia. Pela manhã, o fogo tem que estar aceso. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Preste atenção, igreja. Jesus, ele se colocou no nosso lugar. Como cordeiro, ele foi imolado. Levou sobre si todos os nossos pecados. Amém, amado? Não existe mais o sacrifício no altar, mas existe uma vida no altar. Não existe mais sacrifício no altar, mas existe uma vida no altar. E essa vida no altar tem que estar com fogo aceso. Eu gosto de uma forma como o Guilherme fala de vez em quando para mim, o pastor Guilherme fala para mim, pai, quando eu li esse texto, ardeu o meu coração. Não é? De vez em quando ele fala isso. O que ele está dizendo? Quando eu li o texto, o fogo ardeu no meu coração. O fogo queimou meu coração. Quando você ora, querido, como incenso, quando você, lê a palavra, querido, seu coração tem que arder, o fogo tem que arder, o fogo tem que queimar as impurezas. Nós vamos ver isso sobre o azeite. Você tem que ter uma vida no altar. Quem entende isso, diga amém, querido. Você está preparando o caminho do avivamento, querido. Então, prepara o seu altar, porque o fogo arderá continuamente. Depois disso, querido, passamos a seu altar. Jesus se sacrificou, agora o Espírito Santo habita em nós. Somos o altar do Senhor. Aí, Pedro, lá na sua carta, versículo 2, verso 5, 1 Pedro 2,5, Guilherme leu esse texto, se não me falha a memória, na semana passada, diz assim, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Seu corpo é de carne, eu sei, mas você é casa espiritual. Você é templo do Espírito Santo. Ele diz assim, sou edificado casa espiritual para ser de sacerdócio, a fim de oferecer de o quê? Querido, preste bem atenção, vou dar uma pausa aqui. Eu só posso oferecer sacrifícios espirituais se eu estiver avivado por Deus. Não tem como eu oferecer os sacrifícios, querido, espirituais, se eu não tiver o fogo queimando, se não tiver a chama de Deus dentro do meu ser, querido. Eu só vou conseguir fazer esse sacrifício, querido, se de fato Deus estiver agindo na minha vida. Aí ele diz assim, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a quem? A Deus. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. Então nós temos que cuidar muito bem do nosso altar. Fala para o seu irmão, cuide do seu altar. Não transforme o seu altar em altar de cinzas. Quem é churrasqueiro aqui? Tem vários churrasqueiros aí, né, Luiz? Vários churrasqueiros. Querido, quando você bota fogo no carvão, e o carvão chega a uma temperatura boa, você aí coloca a carne. Aí, se for churrasco para muita gente, e vai levar aí umas 2 horas fazendo churrasco, normalmente, aquele carvão que você botou fogo primeiro, vai se transformando em cinza. Se você botar um carvão logo em cima do outro, ele vai até pegar fogo. Mas você der uma limpeza por cima e abanar e tirar a cinza fora, o que vai acontecer? Você vai tirar as cinzas fora, vai botar um outro carvão, sem estar aceso ainda, e o fogo vai continuar queimando sobre ele, porque você tirou a cinza. Tem muita gente que está deixando a cinza pairar no altar do seu coração, querido. Tem muita gente deixando cinzas, querido, aonde o fogo tem que arder. Quem entende isso, querido? O sacerdote pegava as cinzas todos os dias, levava para fora e colocava no lugar puro. O que é isso? Tirava a cinza fora. Para quê? Para que de manhã botasse fogo de novo e o fogo ardesse continuamente, querido. Cuide para que seu altar não se transforme em altar de cinza. O incenso tem que ser queimado.
Portanto, o fogo não pode se apagar. Agora, para que haja incenso queimado, para que haja fogo, querido, falta o terceiro componente. Para você manter isso aceso, para que você mantenha esse fogo, precisa do terceiro componente. Levítico 24, de 1 a 4, diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro, de oliveira, azeite batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa. A lâmpada acesa é o quê? A lâmpada acesa é o quê? A lâmpada acesa é o quê? Incenso. A lâmpada acesa é o incenso. Amém? Vamos ler lá o texto de novo. Quanto ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, ou queimará, será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. Ok? Só para vocês guardarem. Então, voltando aqui, estou aprendendo a manusear, ó. Ô glória. O Senhor disse a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Aí preste atenção no versículo 3. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo, de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro, conservará em ordem a lâmpada diante do Senhor continuamente. O candelabro, querido, deveria ser mantido sempre cheio. A lâmpada do candelabro dependia do azeite. Sem azeite não haveria fogo, não haveria luz. O azeite tinha que ser puro. Isso significa que tudo que oferecemos a Deus deve ter a mesma pureza com unção. Porque azeite aqui, querido, representa o combustível, mas azeite também na Bíblia é unção de Deus sobre a nossa vida. Todos os reis que eram escolhidos por Deus recebiam a unção do Senhor, era o azeite derramado. Arão, quando foi escolhido por Deus como sumo sacerdote, foi derramado sobre ele o azeite. Nossa vida precisa estar sempre cheia de coisas puras. Você pode dizer amém, querido? A presença do Espírito Santo não pode habitar num candelabro contaminado, sujo e impuro. Precisamos, querido, desse azeite puro, né? Uma vez eu preguei aqui sobre os 5 estágios do azeite, quando o azeite é extraído da azeitona, o que serve o azeite no primeiro estágio, para que serve o azeite no segundo estágio, assim sucessivamente, querido. Então é importante que nós mantenhamos, querido, essa unção, esse azeite na nossa vida. Aí eu quero criar um paralelo aqui, querido, a respeito do azeite, a respeito da lamparina, a respeito da unção sobre as nossas vidas, para que o fogo mantivesse aceso, para que a lamparina pudesse ser acesa, era necessário ter o azeite. Aí, o noivo está para chegar. Aí tem 10 noivas virgens, 10 noivas com lamparinas, 5 delas com lamparinas cheias, 5 outras com as lamparinas quase vazias. Está chegando meia-noite, está chegando a hora do noivo voltar, está chegando a hora do avivamento, está chegando a hora do despertamento. Quero fazer um paralelo, querido. Aí eu pergunto para vocês, quarta-feira que vem estará Mateus Regis aqui pregando a palavra de Deus, estamos preparando o caminho do avivamento, mas hoje eu pergunto para cada um de vocês e para mim, como está a nossa lamparina? Como está o seu azeite? Deus vai encher a sua lamparina de azeite na semana que vem? Vai encher, mas Ele quer encher hoje. Querido, preste atenção, querido. O avivamento acontece em cada um de nós. O avivamento não acontece na igreja como prédio. O avivamento acontece nas nossas vidas. Nós temos que estar com a nossa lamparina cheia. Nós temos que estar orando, nós temos que estar buscando a Deus, nós temos que estar jejuando, nós temos pedido ao Senhor, querido, que essa igreja multiplica o número de pessoas, querido. Você é avivado, você vai trazer vida a outras pessoas. Mas para isso você tem que estar com a sua lamparina cheia.
Para isso, querido, o fogo no altar vai queimar. Você vai ser um incenso, você vai orar e Deus vai te dar autoridade, querido. Como é peculiar na Bíblia, querido, para que você manifesta esse poder na vida de outras pessoas. Porque eu sempre pergunto, para que ser avivado? Qual é o motivo da igreja buscar avivamento? Não pode ser apenas para falar em mistério com Deus. Não pode ser apenas, querido, para ter a gente ora, a gente aconselha, a gente liga, a gente visita. Precisamos, querido, manter o nosso fogo do nosso altar sempre aceso. Jamais deixar o nosso candelabro vazio. Se o fogo do seu altar se apagou, Deus está aqui para reacendê-lo. Se está faltando azeite, querido, a unção do Espírito Santo está neste lugar. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Não vá para casa da mesma forma que você entrou. Falei para minha esposa hoje, amor, está difícil de eu pregar hoje. Confesso para vocês. Cansaço, mesmo tendo dormido bem, mesmo tendo tomado um bom café da manhã, fui buscar o Senhor e não acendeu. Vim aqui na igreja resolver um problema rápido, voltei para casa e comecei a buscar, o que eu prego. Eu tenho algumas experiências com pastores, e também comigo, que às vezes parece que a porta está trancada. Falei assim, o que eu prego? O que eu falo? Preparando o caminho, mente cansada, corpo fatigado. Aí Deus me lembrou dessa passagem bíblica, que em 2017 eu preguei sobre as pérolas do altar. Aí estou trazendo essa palavra de novo, querido, com o desejo ardente no meu coração, que Deus nos aviva cada vez mais. Que não passa despercebido, querido, em nós, aquilo que Deus quer fazer em nós.
precisamos, querido, cada vez mais dessa chama. Mesmo que o celular, nesta hora, ocupe a minha mente. Mesmo que o celular, nesta hora, me leve a navegar em outras coisas transitórias. Entendeu? Mesmo que o celular, nesta hora, me tire a concentração. Mas o avivamento é para todos que querem. Por isso o pastor Guilherme, ele falou assim, eu vou falar algumas coisas aqui que eu vou até fazer com que seja, entre aspas, uma coisa ridícula aqui. Porque, será que todos serão avivados? Todos que buscam com um coração reto e sincero, esses serão avivados, querido. Todos que querem ser acesos por Deus, esses serão acesos. Fica de pé comigo, querido. Você que está com o seu celular também. Ministério de Louvor. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. O azeite puro de oliveira para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Essa é a instrução de Deus para cada um de nós. Incenso, fogo e azeite. Repita comigo. Incenso, fogo e azeite. Vamos cantar? Amém. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me. Oh, aleluia! Enche-me, Deus, enche-me. Canta, igreja! Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me,
sua mão. Como altar do Senhor, se coloca diante dele. O Espírito Santo está neste lugar. Ele quer arder em sua vida. Ele quer arder em seu coração. Ele quer mover poderosamente em sua vida. Deixa Ele trabalhar em sua vida. Começa a colocar diante do Senhor tudo que possa estar eliminando a luz acesa do seu incenso, o fogo do teu altar e o azeite da purificação, da unção. Começa a pedir ao Senhor: renova-me, Senhor. Vai queimando toda a impureza, vai queimando todo o pecado, vai queimando tudo aquilo que esfria o meu coração, vai tirando, Senhor, toda a distração, vai tirando, ó Pai, tudo aquilo que rouba a minha fé, tudo aquilo que rouba a minha adoração, tudo aquilo, ó Pai amado, que rouba o meu desejo de orar, tudo aquilo que rouba o meu desejo de te adorar, tudo aquilo que rouba o desejo de estar cada dia mais na tua presença, cada dia mais te adorando, cada dia mais te louvando, cada dia mais me entregando. Esteja orando agora, querido, para que Deus venha tirar tudo aquilo que tem roubado o avivamento em sua vida espiritual, que tem roubado o fogo do teu altar, tudo aquilo que tem te distraído. Coloca agora diante do Senhor, coloca agora diante do altar. Ele está aqui, Ele está com seus ouvidos atentos àquilo que você está pedindo, àquilo que você está orando, àquilo que você está intercedendo. Creia, 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 se enche dele nesta noite, se enche do Espírito Santo nesta noite. Deixa você, como vaso do Senhor, ser cheio desse azeite, ser cheio da glória dele. Comece a clamar, comece a orar. Senhor, eu quero o meu incenso bem aceso, eu quero, Pai, o fogo queimando no meu altar. Eu quero, Pai amado, que o azeite seja derramado sobre a minha vida, que a tua unção, ó Pai, não me falte jamais. Começa a interceder, querido. Começa a pedir. Ele está aqui, Ele te conhece, Ele sonda o seu coração, Ele precisa apenas de uma atitude sua. Falamos algumas vezes aqui sobre o coração quebrantado, contrito, Deus jamais desprezará. O Espírito Santo de Deus está aqui para te quebrantar, querido. O Espírito Santo está aqui nesta noite, para incendiar a sua alma, e incendiar o seu desejo de servir ao Senhor com integridade, com santidade, servir ao Senhor com amor, com paixão. Abra sua boca, querido. Abra sua boca, irmã. Oh, glória a Deus.
Curvem as suas cabeças. Senhor, colocamos um desejo no nosso coração de termos uma vida avivada em Ti. Não é o mês de fevereiro, Pai. O mês de fevereiro é apenas um convite, um intento para aqueles que não estão com as suas vidas acesas, avivadas, se reacenderem, se reavivarem. O fato é, Pai, de geração em geração, continuamente, nós temos que estar aceso. O altar, ó Deus, todas as manhãs, tem que ser aquecido, tem que colocar lenhas novas. O preparo tem que acontecer todos os dias. A lâmpada estará acesa de geração em geração. O candelabro tem que ter azeite puro, azeite de oliveira puro. Nós temos que ser cheios de pureza para que o avivamento seja genuíno, Senhor, em nossas vidas. Por isso, Pai, assim como diz a Tua palavra, que o ouro passa por uma temperatura alta para ser purificado, assim nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, para que o Senhor venha queimar todas as impurezas, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que impeça, ó Deus, de um avivamento genuíno acontecer neste lugar, nas vidas, ó Pai, que precisam, ó Pai, deste avivamento, Senhor. Ah, Senhor, quando uma igreja é avivada genuinamente, a gente não precisa nem pedir para evangelizar, porque aqueles que estão, Senhor, avivados, eles sentem esse desejo ardente no seu coração, de falar do amor de Deus que está emprenhado na vida dele. Aqueles que são avivados, ó Pai, não precisa nem de pedido para trabalhar em algum ministério da igreja. Por ele ser avivado pelo Teu poder, ele sente o desejo, ó Pai amado, de fazer a Tua obra. Aqueles que são avivados, Pai, não precisa nem de apelo, Senhor, para ser fiel a Ti, ó Pai, porque o avivamento genuíno, Pai, traz isso dentro dele, Senhor, essa pureza de ser fiel, de ser avivado, de ser santificado pelo poder da Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, a começar do altar até o portão, Senhor, que vidas sejam avivadas pelo Teu poder, que passemos pelo fogo, ó Pai, do fogo da purificação, Senhor, queimando tudo aquilo que não presta, Senhor, queimando tudo aquilo, ó Pai, que nos distraia, queimando tudo aquilo que rouba a nossa fé, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que rouba a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós queremos ser avivados por Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, com que o nosso rosto brilhe à luz do Teu Espírito. Nós queremos, ó Pai, que só com o nosso olhar, com o nosso sorrir, pessoas vejam, Senhor, a Tua presença em nós, Pai. Que nós somos avivados, estamos vivos, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, cheios do Teu vigor, cheios da Tua força, cheios da Tua glória, cheios da Tua vida, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu tens todo o governo,
sobre as nossas vidas. Receba toda a nossa adoração, receba todo o nosso louvor, receba, Senhor, toda a honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus?